Bom dia, se for de dia, boa tarde, se for à tarde, boa noite, se for à noite. Bem-vindos ao episódio número 8 do CWB Cast, o melhor dos 300 mil podcasts que existem por aí. Quem é você? Quem és tu? Para quem não me conhece, eu sou o Cortiano e vou agora apresentar o meu co-anfitrião, Rodrigo, também conhecido como Gary. Aí o editor coloca palmas pra dizer. Então, Corti, eu concordo plenamente quando você diz que esse é o melhor, assim, mas sem sombra de dúvidas, assim, eu acho que o segundo melhor ainda tá longe, né? É científico isso, os dados todos apontam porque para eu isso. acho que assim, uma condição sine qua non do latim, sem a qual não, para que um podcast seja bom é a gente ter um roteiro interessante, um roteiro bem organizado, né? Isso, eu não tenho a menor ideia o nosso roteiro, sobre o que vai ser esse podcast de hoje. Né? Então, assim, eu gostaria de podcast natural. De aproveitar que a gente está sem o que falar sem aqui, pauta, para saber um pouco mais aí de você, né? Que é um assunto recorrente entre nós aí, para quem acompanha o canal aqui. A propósito, né? Conversávamos, Cortiano e eu, em off, sobre a possibilidade de tirar o podcast do nome, né? Haja vista a inflação, não monetária, não só monetária, mas a inflação nominal que há no termo podcast hoje em dia, né? Isso, um termo um pouco desgastado. Desgastado, né? E que é um pouco vago também, né? Eu acho que o bom e velho chat, talk, já ajuda, né? Vamos pensar em alguma coisa nesse sentido. Bate-papo. Mas talvez, quem sabe, para quem estiver assistindo aí, a gente já vai ter chegado a uma conclusão aí em termos e aceitamos sugestões. A minha ideia original era nós é nós, o resto é bosta, mas algumas pessoas não gostam do nome, então... Dizem que é um pouquinho... talvez seja um pouco chocante, né? Mas aceitamos sugestões, mas a ideia é manter o CWB, né? O CWB é bom, é uma marca legal. A não ser que a gente se mude de cidade, né? Mas eu acho que não. Curitiba mora no meu coração. E não paga aluguel, né? Também tem isso, né? E não paga aluguel e não paga imposto... Aqui é o predial. Imposto predial, isso aí. Deveria, né? Porque o contrário não é válido, mas enfim, isso é um papo para outro podcast. Nesse a gente, como eu já falei, está cheio de assuntos e o assunto aqui apesar da falta de pauta. Pergunte. Cortiano, meu amigo, meu compadre, o que tens feito aí ultimamente para te tornares um ser humano melhor? Que acho que é algo que a gente primariamente tem em comum. É uma tecla que nós sempre batemos, né? Como a gente se melhora e ajuda os outros ao nosso redor a se melhorarem. Para nós isso é muito importante. Eu inclusive estava conversando um pouquinho com o Rodrigo, converso com a minha filha que é psicóloga, sobre um fenômeno recente que a Covid ressaltou, que é o que eles chamam de languishing, os psicólogos, né? E que tem um nome bonito em português. Definhar, né? Definhar, é o definhamento. Muita gente tem sentido isso, né? A gente sente uma certa falta de motivação, uma certa apatia. Não necessariamente o languishing fica meio caminho da depressão, não é que tá todo mundo deprimido, mas você fica um pouco... fica muito em casa, perde muito o contato social. Então, uma das maneiras... tem um artigo muito bom sobre languishing no New York Times. Se você procurar lá languishing, New York Times, está lá o artigo. E a solução que ele dá é uma solução que eu procuro implantar na minha vida para melhorar meu nível de felicidade, produtividade, que é o que se chama também de flow, né? É quando você embarca em alguma coisa que fica tão gostosa que você nem sente o tempo passar. Tipo gravar esse podcast para vocês ou outras coisas. Tem gente que pega flow até assistindo um bom filme no Netflix e tal, se envolve com os personagens, quer saber o que vai acontecer com eles e tal. Então, uma das coisas que a gente procura obter é esse flow, né? Esse fluir, é você se enfiar num projeto, em uma atividade que te absorva completamente. Isso é uma das coisas que eu tenho procurado
E para mim acontece, felizmente, não tanto assistindo a um filme da Netflix, se bem que de vez em quando certos filmes são sensacionais, né? Não sei se você conhece, por exemplo, os filmes do estúdio Ghibli, que é um estúdio japonês, são fantásticos. Tem lá a Viagem de Chihiro em português, ou em inglês Spirited Away. Assisti com a minha mãe outro dia, é fantástico. Se você não embarca num filme como aquele, dificilmente você vai embarcar em qualquer filme. Mas a alma vai junto, no bom sentido. Né? Vai. A alma, inclusive é sobre almas, né? Sobre espíritos o filme. Mas então, a ideia é essa, é você se envolver totalmente num projeto, né? É uma coisa que te arrebate. Isso é uma ótima maneira de melhorar o teu nível de felicidade, de bem-estar. Então, é uma das coisas que a gente recomenda. Se você puder encontrar o seu flow, procure e encontre e mergulhe nele. E você está usando isso para potencializar tudo aquilo que a gente já sabe, quem acompanha aqui nossos vídeos, né, já está ligado que, enfim, você faz como jejum intermitente, como meditação, como sonhos lúcidos e tutti quanti. Tutti quanti, como sonhos lúcidos, como digital sunset, né? Que esse eu tenho que viver explicando para as pessoas, porque alguns acham que até é erro de digitação. Eu estou disponível das 5 às 5 da tarde. Daí o cara me liga às 6 ou às 7, falei, não, eu não estou mais disponível. Achei que era erro seu, não, eu desligo tudo às 5, eu vou dormir e eu vou para a cama às 6. Às 8 horas da noite eu estou dormindo, isso para mim é importante. Sonhos lúcidos não tem acontecido muito, a vida lúcida está indo, né? A vida do dia a dia, a gente tentando ficar sempre com mindfulness, com atenção às coisas, com concentração, prestando atenção no que está acontecendo. Então essa é uma outra dica importante, né? É muito importante a gente tentar estar sempre consciente de onde estamos, né? Do que estamos fazendo, porque toda vez que você entra em piloto automático, a vida passa e você não percebe. É como comer na frente da televisão, que eu sempre digo que é a pior coisa que você pode fazer na vida. Quando você vê, acabou o que você estava comendo, você não sentiu o gosto de nada, e assim é a vida se você não presta atenção. Comeu menos do que deveria, né? Comeu provavelmente bem mais do que deveria, né? Porque é fácil terminar um saco de batata na frente da televisão, quando vê, acabou e foram lá 800 mil calorias que você ingeriu. Então, outra coisa que eu procuro praticar bastante é essa mindfulness, né? Meditar, e quando você não está sentado na sua almofadinha meditando, você está nas suas atividades, tentar estar presente. Essa é a segunda coisa que eu pratico todos os dias e procuro passar bastante para os meus alunos e para os meus mentees, né? Para os meus coaches. Mas qual é o macete para encontrar o seu flow? E se é que existe algum? Existe. Para você encontrar o seu flow, as coisas que... Primeiro, tem que ser algo que você goste de fazer, obviamente, e tem que ser alguma coisa que tenha um pouquinho de desafio. Não pode ser muito fácil. Se for muito fácil, você vai acabar fazendo no piloto automático e não vai ser flow. Então ela não pode ser extremamente difícil, mas tem que ter um pouco de desafio e que exija a sua concentração e que de preferência, né, claro, você tenha o necessário espaço para fazer isso, né, o espaço físico, o espaço mental, que não haja barulho, se você puder, né, que você talvez use lá um fone de ouvido, um headphone e se concentre e faça aquilo. Para mim, por exemplo, o flow é uma beleza, é super fácil de fazer. Quando eu estou usando lá o meu programa, meu favorito é o Corel Photo Paint, que eu estou colorindo uma tira, por exemplo, dando os retoques numa tira. Aqueles 15, 20 minutos passam assim que é absolutamente... É como se não existisse. É prazeroso, é produtivo, né? Nem todo flow precisa ser passivo, né? De você assistir alguma coisa ou ouvir alguma coisa. Mas música, por exemplo, tem gente que você mergulha naquela música e é uma coisa incrível, né? O teu nível de felicidade, de bem-estar sobe 10, 20, 30%, né? Beleza. Então o flow, cada um tem o seu, né? Tem gente que movimento físico para mim, eu sou péssimo, mas tem gente que dança, né? E o cara já entra e tal,
pronto, entra num flow lá que fica 10, 15, 20 minutos mexendo o corpo lá e se sentindo ótimo. Então, é por aí. Minha mãe, por exemplo, tricota. Ela se absorve naquele negócio que... tenho certeza que ela nunca foi tão feliz quando ela está fazendo a sua toalhinha. É como a minha capa do Facebook, o editor mestre Gabriel Rebelo vai colocar aí. Na verdade o Rodrigo mesmo vai colocar, mas vamos dizer que é o Gabriel, né, Gabriel, que tá aí. Qual que é o teu flow, Rodrigo? Não, a capa do meu Face. Eu peguei uma foto minha tocando guitarra, tirei o fundo e coloquei o Titanic afundando. É sua mãe tricotando, o Titanic afundando atrás, né? Existe uma lenda, não sei se é verdade, que tinha uma orquestra tocando enquanto o Titanic afundava. Não impediu que ele afundasse, né? Não impediu que ele afundasse, mas todo mundo afundou um pouquinho mais feliz e relaxado. Cara, mas você sabe que o que eu me surpreendo mais com as tuas atividades aí, digamos, dá pra chamar de atividades, eu não quero subestimar, né, atividades, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Você falou da questão do Digital Sunset, que é basicamente, para quem não fala inglês, a questão de que o corte à noite tá dormindo. Literalmente, escureceu, ele já acessa todas as atividades. Isso mesmo. Mas, além disso, é claro, uma outra coisa que eu acho interessante, eu tava pensando outro dia, falei, vai ser umas coisas que eu não perguntei pro corte, e nada melhor do que perguntar isso ao vivo e a cores, bicho. Ô louco, olha essa fera aí, bicho. É assim que se faz, quem sabe faz ao vivo. Corte, questão dos sonhos lúcidos, como está? E me fale um pouquinho mais de como começou, quando começou, desde quando você pratica isso. É um negócio difícil pra caramba, né? Easier said than done, como a gente fala em inglês, mas fácil falar do que fazer, né? O sonho lúcido é simples, eu gosto dessa expressão, né? É simples, mas não é fácil. O que é o sonho lúcido? É simples, é você estar consciente que está sonhando. Então, por exemplo, o último que eu tive foi ontem. O sonho era assim, né? Eu entrei numa sala de aula, que era uma sala de aula de direito, tinha uns poucos gatos pigados, acho que era um telhado. O que eu vou dar para esses caras? É óbvio que quando esse sonho é recorrente, né? Você entra na sala de aula, você não está com livro, não tem plano de aula, você não sabe nada que vai acontecer. Não tá, eu vou dar uma aula para esses caras, eu vou dar uns exercícios, escrever uns exercícios na lousa de português, eles fazem e tal. Comecei a ver se eu achava um livro, achei um livro sem capa, falei, esse livro deve ter alguns exercícios. Aí eu vou olhar a lousa, o quadro negro, cheio de aviso colado, tem que começar. E quando eu vejo, eu tô num parapeito assim, cheio de aluno do meu lado, assim, encostado no quadro negro, e era mais super alto. Eu perguntei para o aluno do lado, o que está acontecendo? O que nós estamos fazendo aqui? Ele falou, é stroke. Eu falei, acho que ele quis falar strike. Deve ser, porque aluno gosta muito de fazer isso. Até no sonho corrige o aluno, né? Eu não corrigi ele, eu só entendi. Eu falei, ele quis dizer strike. Ele falou stroke. Me lembro claramente da palavra que ele usou. Daí eu falei, olha, mas não é possível eu estar aqui quase caindo. Daí um deles pulou e caiu assim, devagar, né? Eu estou sonhando, cara. Deixa eu pular também. Então, quando você percebe que está sonhando, você percebe o absurdo da situação em que você está, você se torna lúcido. Agora, manter aquela lucidez e fazer todas as coisas que o sonho lúcido permite fazer, aí precisa ser muito bom, precisa ter muito equilíbrio mental, porque é muito fácil de o sonho lúcido virar um sonho normal ou acabar. Você fica tão entusiasmado com a coisa, eu tô sonhando, cara, eu posso fazer, pum, acabou o sonho. Eu não sei se é fácil se autoavaliar, mas você acha que você está no nível intermediário, avançado? Básico 2 no máximo do sonho lúcido. E olha, você perguntou quanto tempo? 12 anos que eu trabalho com o sonho lúcido, que eu estou estudando sonho lúcido. Eu sou péssimo, eu vou te contar uma coisa, tem gente que 6 meses e tal já está tendo sonho lúcido super legal. Tem gente que tem sonho lúcido sem nem saber que chama sonho lúcido. Sabe? Então tem os naturais sempre, né? O pessoal que é natural, the natural. Eu não sou. Para sonho lúcido eu sou aquele plodding guy, sabe? Aquele cara que vai poc, devagar e tal. Mas sei lá, eu gosto de desafios, né? Às vezes o que é difícil, que não se entrega fácil é aquilo que você persegue.
Quanto mais difícil é, mais eu estudo, mais eu pratico, mais eu faço os meus diários, que é chato, né? Você acordar e escrever. Eu escrevo, tá lá todos os dias meus sonhos. Um dia eu chego lá. Calma, tem tempo. Eu pretendo viver até os 120, eu estou na metade mais ou menos, então tem bastante tempo. Eu tenho certeza que você vai chegar lá. Tem alguém que vai viver até os 120. Eu com 90 já, que é o que eu almejo. O que vier além disso é bônus. É bônus? Pra mim é bônus. Olha, eu acho que você, principalmente agora que você está fazendo coisas fantásticas como o jejum intermitente, tem uma cabeça boa, eu acho que 90 é pouco. Deus te ouça, meu amigo. Começou 12 anos. Só mais uma aqui, e daí a gente... Quero que você me devolva a pergunta, né? O que eu tenho feito para tornar-me um ser humano melhor? Claro, né? Uma das coisas eu sei que você está fazendo e você tem que contar mais para as pessoas porque tá nítido. Olha os 3, 4 episódios para trás e olha o rapaz hoje. O editor Gabriel Rebelo, que não é o editor, mas vamos criar um terceiro personagem. O Gabriel é o nosso editor honorário. É bom, eu sinto falta de ter alguém pra gente falar no fundo da câmera, mesmo que a pessoa não vai editar, entendeu? Ele tá ali, ele existe, tá? Quem vai editar sou eu, mas... Ele tá ali. Depois eu dou os créditos da edição pra ele. Se qualquer tiver ruim a edição, é ele que fez, não fui eu. Se é boa, daí foi tudo fui eu. Os créditos ou a culpa, né? Cara, eu fiquei de cabelo em pé, no bom sentido, no último episódio que gravamos precisamente no dia 1º de janeiro desse ano, ou seja, na virada do ano novo, que alguns vão dizer aí, teoria da conspiração, que foi feito no começo de agosto, dia 6. Mas isso aí é teoria fake news, fake news, fake news, eles não gravaram esse primeiro de janeiro. Desavergonhada. Uma fake news desavergonhada. Pessoal, traz a aguinha pra nós, por favor, aí, cara. Aqui é sim, cara. Aqui é raiz, velho. Aqui é raiz, cara. Só que não tá gelada, desculpa. Não, obrigado, Deus te pague. Obrigado. Aqui é raiz. Tintim. Pessoal, água. Diga lá. A questão do que eu fiquei de cabelo em pé no nosso último episódio do Feliz Ano Novo, Feliz 2021, Better Late Than Never, melhor leite do que neve. Pra quem não assistiu, volta lá e assiste antes de assistir esse, porque, poxa, senão é spoiler, né? Que é a questão do teu jejum intermitente. Eu tô fazendo, vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, em 12-12. Mas esse filho de Deus aqui me surpreendeu com um 3,5. 3,5 o quê? Horas? Minutos? Dias. 3 rotações do Sol, 3 rotações da Terra em torno do seu próprio eixo. Ia dizer 3 em torno do Sol, aí ferrou, 3 anos e meio sem comer, 3 anos e meio. Aí não dá. 3 rotações da Terra em torno do seu próprio eixo e eis Edson Cortiano, the one and only, ainda jejuando. Então, pessoal, a ideia é a seguinte, né? Eu paro de comer domingo 6 da tarde e volto a comer quinta-feira 6 da manhã. Dá 3 dias e meio de jejum e daí você tem 3 dias e meio de alimentação. Não é para perder peso, porque se você olhar para mim, eu não estou perdendo muito peso. Uns bons pounds, umas boas libras, hein? Um pouquinho a gente perde sempre, mas eu acho mais interessante ainda os outros benefícios de saúde que o jejum intermitente traz, que são muitos. Eu vou repassar então essa pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, conta para nós a sua experiência com o jejum intermitente e, por favor, enfatize o problema da saúde, o que ele nos traz de saúde. Muita gente pensa que jejum é uma dieta para perder peso, e não é. Claro que perde peso, é óbvio, mas não é esse o objetivo e nem é a parte mais importante. Conta para nós a sua experiência.
Olha, Corte, a questão do jejum intermitente, cara, eu ainda sou, se você ainda não se considera muito avançado no assunto, não sei, mas eu muito menos, né? Eu comecei faz pouco tempo, já acompanho, já estudo, no outro episódio a gente falou mais sobre isso, né? Já tem algum tempo, aí alguns anos, mas de fato que eu consegui me disciplinar foi a partir de junho deste ano, de 2021, ou seja, tá indo para 4, 5 meses aí, né? Então, tô engatinhando ainda. Mas devo dizer que não pretendo parar até o fim da minha vida, né? Como eu disse há pouco, aí com 90 anos. Porque assim, você falou bem aí na questão de não é para emagrecer, né? Lógico que ajuda, né? No meu caso, ele ajudou a emagrecer. Perdi, de junho pra cá, perdi 13 quilos. Puxa! Perdi 13 quilos. Sempre que eu vou no mercado, eu pego 2 pacotes de arroz, que dá 3 quilos, e falo, olha, eu perdi mais que isso. Quase 3 pacotes. Quase 3, né? Então, assim, e, poxa, muda a vida realmente, né? A gente pensa melhor, a gente se move melhor, né? Você se torna mais, isso é uma coisa que eu gosto, você se torna mais minimalista. Isso é muito importante. E isso culminou, Corti, porque assim, eu ainda estou além lendo com calma, sem pressa, porque afinal de contas é até o final da minha vida que eu quero fazer isso. Então, não tenho pressa nesse sentido. E é algo que já se tornou hábito. Eu quero falar um pouquinho mais, quero enfatizar a palavra hábito, porque eu quero falar um pouco mais disso agora, daqui a pouco. Mas, enfim, eu sei que isso traz inúmeros benefícios para a saúde. O nosso corpo, originalmente, ele foi feito para jejuar, ou seja, nosso corpo ainda biologicamente falando, né, ainda tem milhares e milhões de anos, né, no sentido biológico. Então é da época em que o camarada matava um mamute, comia, e daí, se Deus quiser, dali 2 semanas ele comia de novo. Então, né, esse papo de que, com todo respeito, mas eu sei que muita gente ainda acredita nisso, né, e não é questão de, né, vai e pesquisa e me diz se eu estou falando besteira. Mas esse papo de que tem que comer a cada 3 horas, inclusive você sabe de onde que surgiu essa fake news, Corti? Não essa sei. fake news surgiu... Mas muita gente acredita nisso. Ela surgiu porque ela não é, em essência ela não é mentira. Ela surgiu porque para algumas modalidades de atletismo é necessário comer a cada 3 horas. Não necessário, mas é interessante comer a cada 3 horas. O cara que faz explosão, né, que a gente chama no atletismo, que precisa de muita energia, né, pra ali, né. Agora a pergunta é, o teu tio do Rider é atleta? Tua avó é atleta? Você é atleta? Por mais que pratique exercício? Não, então, né, aí que tá o X da questão, né. Pra gente que não é atleta, você não vai conseguir, se você comer a cada 3 horas, a não ser que você coma um passarinho literalmente a cada 3 horas, o que eu suspeito que não é o caso de quem está assistindo aqui, né? Não é o meu, pelo menos, não é o do Corte, né? Mas a não ser que você coma literalmente como um passarinho, isso tende a fazer mais mal do que bem para você, né? Mas assim, então assim, a questão resumindo aqui para não ficar me enrolando muito, né? Deixar para falar mais disso em outras ocasiões. Mas eu perdi 13 quilos, não foi só por isso, né? Isso ajudou muito, por quê? Porque ajudou a reduzir o consumo de calorias. Por quê? Porque eu percebi que eu consigo me disciplinar muito melhor com a minha comida quando eu sei que de determinada hora até determinada hora eu não posso comer nada. Porque quando eu não tenho porque o jejum intermitente para o meu consumo de calorias diário, ele virou uma régua medidora. É a minha baliza. Quando você vai estacionar o carro, você não pega a pontinha do carro lá no retrovisor para estacionar, é ali que você se baseia. Você tem que alinhar. É isso. Para mim, o jejum intermitente é isso. E aí, claro, virou um hábito. Eu gosto de sentir a minha barriga vazia, se é que tal coisa faz sentido, porque sempre tem um resquício ou outro, né? Acho que a partir de 10, 12 horas que talvez você possa, o Corte pode me falar melhor, pode vos falar melhor dessa questão, mas eu gosto de sentir meu estômago vazio quando eu vou pra cama. Eu não sei se de fato essa questão de que você precisa ter o estômago vazio para ir pra cama para ter saúde, eu não sei se isso é verdade. Eu sei que pra mim é bom e eu sei que tem me feito aí ter mais saúde. Eu sinto que eu tenho mais saúde por conta do jejum intermitente, e ele acabou se tornando o autor do livro O Poder do Hábito, que vai aparecer na capa agora, chama de hábito angular, que é um hábito que ajuda o desenvolvimento e a criação de outros hábitos, né? Eu comecei com o jejum intermitente, que me ajudou a
me exercitar mais. Porque daí eu já sabia que eu ia começar a minha janela de jejum, então eu já ia me exercitar, fazer. E te ajudou a escolher melhor os alimentos que você me ajudou a escolher melhor os alimentos, né? E enfim, me levou para outros pontos, que é a questão que eu vou falar agora. Excelente, excelente. Só deixa eu ressaltar. Favor. Hábito angular. Gostei da expressão. O jejum intermitente é um hábito angular. Ele traz outros, eu mencionei também. Para mim, ele me trouxe o minimalismo, que eu acho um excelente estilo de vida, em que você se concentra nas poucas coisas que são realmente importantes e para mim faz uma diferença enorme. O lugar onde você mora, os livros que você tem, as roupas que você tem, o alimento que você tem, é tudo muito mais objetivo, mais claro. É o mínimo possível e é o melhor possível. Se você só pode escolher é isso que você falou, você escolhe algo bom. Então, sabe, gostei da expressão um hábito angular. Continue, por favor. Agora, o que o jejum intermitente me ajudou penso eu pelo menos, né, mas aí a gente fica ao nosso, né, colega que está acompanhando aí no vídeo, né, ou os colegas, enfim, dizer se faz sentido ou não. Mas comecei em junho. Uns 2 meses depois, para ser mais exato, no dia 12 de agosto desse ano, eu resolvi fazer uso, lançar mão de um hábito muito bom também, que é o hábito não sei se o Corte já ouviu falar, já praticou, enfim, que é o hábito do banho gelado. Parece uma loucura, mas é muito bom para você quebrar a tua zona de conforto, você tomar um banho gelado. Fora benefícios de saúde que supostamente existem, mas aí deixa a discussão na mão de quem entende mesmo, né? Mas a questão de supostamente ele ajuda a balancear, né, equilibrar a questão hormonal, enfim, né? Mas o ponto mal não faz algum. Isso eu sou testemunha, nunca peguei gripe por isso nem nada, né? E quando eu comecei, diga-se de passagem, dia 12 de agosto, quem tem uma memória um pouquinho melhor vai saber que tava frio pra caramba nesse dia. À noite, o que eu fiz? Falei, vou tomar um banho. Eu me senti numa zona de conforto. Eu tava desconfortável por estar na zona de conforto. Falei, não, vou tomar um banho gelado. E eu me veio essa vontade, assim, sendo bem honesto, bem franco com vocês. Quantos minutos ainda, Gui? 27. 27. Não, quantos? Tem só pra... 3 minutos. 3, daí a gente corta aí, enfim, né? Aqui é raw mesmo, aqui é raiz. Por isso que não pode chamar de podcast, que é raiz, na brincadeira. Tomei o banho gelado e no banho gelado, Edson Cortiano, amigo comigo, me veio e falou assim, amanhã eu vou acordar às 6 da manhã para estudar japonês e para estudar chinês. Eu tenho todo o método, eu tenho todo o material, todo não, mas eu tenho livros, eu já tinha, né, de tempos atrás comprado, enfim. Né? E sem despertador. Não, aí também aí seria já, aí o banho gelado faria milagres. Aí esse superpoder eu não literalmente. tenho. Por quê? Porque são 2 idiomas que eu comprei livros já tem mais de uma década e já fiz balões de ensaio, né? E falei, não, meia hora por dia, meia hora japonês, meia hora chinês, vou guardar isso aqui para falar em outra ocasião, tá? Mas eu consegui no outro dia. Tá até marcado nesse caderninho aqui, depois eu tiro uma foto e coloco na edição, né? E eu venho marcando diariamente aqui, né? Sem falhar nenhum dia, né? Acordando às 6 da manhã, todos os dias, desde o dia 13 de agosto desse ano, para estudar meia hora de japonês, meia hora de chinês, e lógico, na sequência, volto para a cama. Claro que não, começa o dia, vou tomar um café, vou comer, né? Inclusive a própria meditação, que eu sou um existe católico não praticante, tem um meditador não praticante. Você acredita na meditação, mas não pratica. Você pratica, você gosta, você sabe que é verdadeiro, mas você fica um tempo, né, você ainda não consegui criar um hábito, e eu já vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Vou deixar o nosso editor aí dar uma cortada para começar de novo. Ok, então. Pois bem, falarei mais sobre a questão do estudo de japonês e chinês, enfim, porque independente se você se interessa por estudo dessas línguas, não é o caso, porque o motivo que me levou a estudar essas línguas, além do óbvio que eu sou apaixonado por idiomas estrangeiros, são motivos mais espirituais e psicológicos do que qualquer outra coisa. Eu não vou falar agora porque não dá tempo, a gente está em dívida com a nossa audiência anglófona e vai gravar daqui a pouco, vai
falar em inglês, né? We're coming. É? Just hang on a little bit. A couple of minutes we'll be there with you guys speaking English. Very good. E é claro, né, para não esvaziar os próximos episódios onde pretendemos ainda ter assunto para compartilhar com vocês, compartilhar com o meu amigo cortiano aqui. Mas basicamente é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, Corti, eu sempre fui o cara que odiou acordar cedo. Eu me lembro de criança, quando eu tinha que ir para a escola pela manhã, como eu abominava acordar cedo, certo? Mas beleza, comecei com essa desculpa, entre aspas, de estudar japonês. Tinha dia que eu falava pra mim mesmo pra sair da cama, eu vou estudar meia hora e depois eu volto pra cama. Só que eu nunca voltava, porque depois que você já acordou, claro. você já tá além dos tentáculos da preguiça, né? É. Você já levantou, já tomou café, daí é desaforo até voltar pra Teu pra cérebro cama, né? já produziu aqueles hormônios que precisa pra você ficar acordado e alerta e aí... Então assim, nessa, que daí eu comecei a perceber que outro livro também que eu quero colocar na capa aqui, agora, ó, O Poder da Minha Mão, tá na capa aqui, ó, na frente da minha mão, que é o poder, o milagre da manhã. Falei do poder do hábito, tem o milagre da manhã. Ambos de capa amarela. Já havíamos mencionado esse livro, O Milagre da Manhã. E eu não tive como deixar, como já li esse livro e pretendo relê-lo, enfim, de perceber que aquilo que é dito no livro é verdade, que é a questão de que você, pela manhã você consegue construir hábitos mais sólidos, tua atenção está maior, teu foco está maior, você está mais imune a estresse, a qualquer outra coisa, né? Então foi quando eu comecei a falar assim, poxa, eu já estou fazendo caminhada, já estou perdendo peso, né? Vamos dar um upgrade aqui na questão da minha saúde, vamos começar a comer melhor, começar a me exercitar. E comecei a planejar, também esse é um outro assunto que eu não quero esvaziar os próximos podcasts, então não vou falar muito sobre isso. Mas assim, Corti, o poder do hábito, eu tô surpreso com a verdade sobre o fato de que nós, seres humanos, somos criaturas de hábito. Outro dia eu estava lendo o próprio Poder do Hábito, em uma parte em que ele falava, o autor fala cita como exemplo, né, do Michael Phelps, o nadador Michael Phelps. E ele fala ali que o Michael Phelps, cita uma rotina do Michael Phelps em que ele acorda às 6h30 da manhã. E eu me lembro de ter lido isso tem alguns dias, e ter mentalmente, confesso pra vocês, quem sou eu na fila do pão, mas mentalmente me decepcionado. Falei, nossa, mas o cara acorda às 6h30 da manhã, o cara acorda tarde. Eu imaginava que ele, como sendo o gênio que ele é do esporte, acordasse mais cedo. Preconceito meu, né? Óbvio que isso não tem nada a ver, né? Tenho toda a certeza do mundo que o cara pode acordar meio-dia e ser um gênio e ser a melhor versão de si mesmo, enfim, não é esse o ponto, né? Particularmente eu gosto mais, eu pendo mais a achar que amanhã funciona melhor, mas longe de mim tentar botar o ser humano, que, né, poxa, né, é uma criatura sensacional, né, nós seres humanos, numa caixinha e tocar. Mas eu confesso aqui pra você, Corti, que eu me decepcionei mentalmente. Não, eu esperava que ele acordasse, imaginava que ele acordasse mais cedo, né? Uhum. Ok, né? Enfim, 2 páginas à frente no livro, eu paro e penso, me vem aquele clique. Desde quando, Katsu, 6h30 da manhã é tarde? Aí me veio a pergunta, quando que essa chave virou, cara, pra mim? Eu, cara, que até antes do dia 13 de agosto desse ano, acordar cedo pra mim era acordar 8 da manhã. 8 da manhã era madrugada. Entende? Então, desde quando que essa chave virou? Né? Então, Corti, hoje, depois de quase 2 meses acordando, porque os primeiros meses foram desafiadores. Sim. Né? Houve os dias que eu cochilei no sofá um pouquinho, houve dias que eu perdi a hora, acordei 6h10, né? Só que hoje, pra mim, que começa assim, né? Aquela questão. Tem até no filme Shawshank Redemption, né? O cara fala lá, o personagem do Morgan Freeman, que ele ficou 50 anos na cadeia, né? Depois ele sai e acha estranho o mundo. Que ele fala, no começo você... Lógico que eu não tô comparando isso com uma prisão, mas em essência é a mesma coisa, né? Ele fala, no começo você odeia essas paredes, esses muros, né? Da prisão. Depois você se acostuma e depois você começa a gostar, né? Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos a mesma coisa. No começo eu odiava acordar cedo, mas eu fazia pela missão. Até porque eu comecei a mim mesmo que eu faria isso por apenas 1 ano. Ou seja, do dia 13 de agosto até o dia 13 de agosto de 21 até 13 de agosto de 2022. Né? E hoje não, hoje eu sei que eu vou fazer isso e pretendo fazer isso pelo resto da minha vida. Mas odiava acordar cedo no começo, primeiro mês,
mês e meio. Eu falei, nossa, mas não eram 21 dias para desenvolver o hábito? Cadê? Eu não tenho hábito ainda, né? Ainda estou fazendo isso por obrigação no meu desafio, né? Claro que cada vez mais eu sofria menos, cada vez quanto mais passava, menos sofrimento era, mas ainda eu não sentia que eu estava com hábito, né? E sem perceber, essa chave virou, Corte. Hoje, pra mim, acordar às 5 da manhã, e eu não sou um cara que vai pra cama cedo, ao contrário do meu amigo aqui, né? Eu vou 10, né? Alguns dias até meia-noite, mas são... inclusive eu puxei um pouquinho, fiz o que eu queria, porque o meu objetivo final é 5 da manhã. Eu ainda não estou lá, mas eu tô puxando. Puxei pra 5h30, né? Relaxei alguns dias, ou seja, o relógio tocou 5h30, eu coloquei o snooze, coloquei o soneca e acordei 6. Só que daí eu não pude evitar de pensar, poxa, até o meu relaxo tá bacana, porque eu tô acordando às 6 da manhã. Entendeu? Então assim, mas hoje não, hoje 5h30 já levanto, né? E já não estou na fase em que estou sentindo prazer, mas já estou na fase da aceitação. Tocou, levantei. Pode estar chovendo, pode estar frio, posso ter ido dormir às 4 da manhã, deu 5h30, é o meu horário de levantar. E é quase que automático. Então, Corte, eu estou muito surpreso com o poder do hábito. E como isso reflete em outros hábitos. A questão de, como eu disse, eu venho perdendo peso desde junho desse ano, né, 2021. E caminhando, correndo, cuidando da minha saúde. Mas quando eu comecei a fazer isso, a coisa passou para um outro nível, né? Não estou me colocando como exemplo de cuidar da saúde, se exercitar a alimentação ainda, mas eu me coloco como alguém que, se Deus quiser, vai se tornar exemplo disso um dia. E aqui eu fecho, Corte, com uma coisa que eu acho mais interessante aqui, brincadeiras à parte, né? A gente é bem humorado, mas é a questão a jornada, é clichê, mas é verdade, não deixa de ser verdade. A jornada é melhor do que a chegada. É verdade. Sabe? É a questão do I'm just getting started. Eu não vou saber citar exatamente, né, literalmente, mas a ideia é mais ou menos essa, que os nossos hábitos formam o nosso caráter. E o nosso caráter nos leva ao nosso destino. É isso. Sem mais depois dessa. Essa foi para fechar. Vamos para os nossos amigos English Speaking Audience or English Learning Audience. Tem a galera que é... Hey gang! Hello! Good morning if it's morning, good afternoon if it's afternoon, good evening if it's evening. There we are. This is episode number 8 of CWB Cast, Still the cast. best of the 300,000 podcasts around. Yeah, and that's so true. That's more than true. That's I don't know how to say more than true. There's a word for it. There's a word for it. I forgot the word when it's more than true, but you guys get it. Because, every good presentation, every good conversation, speech, should at least have a script, right? Right. Which we don't today, because it should be as spontaneous as it can get. Yes. I would say. Ours is a natural podcast. Why are we being so spontaneous We today, don't have a Corti? script, we don't have a plan, we don't have a... Corti, amico mio, why are we being so spontaneous today? Because we want to feel like we're talking in a bar or something. Yeah, we're... But instead of beer, we have water. Yeah, well... Water for the British guys. Water. Cheers. So people, we are going to try to reproduce in English a little bit of what we talked in Portuguese, which is mostly what we have been doing in terms of optimizing our own lives and the lives of the people that matter to us, the people that we can influence, our loved ones, our family, our students. And we will start with Rodrigo has a couple of questions for me, and then he will answer one question by me, and that will be about 30 minutes. And I think you guys are going to get something out of this, because we have some interesting ideas. They are mostly science-based. They are not anything that we're just making up or
They're not fake, they are real, I and learned they a new really, term really work. these days, gym science. I'm reading about the workout. Right. There's what they call gym science. There's things that people talk in the gym, allegedly scientifically, allegedly science, but not always science. Right. We're gonna No, talk about what things. what we're discussing here and what It's real we're telling science. you guys is things that we read about from proper doctors and people who actually did the research, and they have the data that it's really, really actionable. You can do it, and it has concrete benefits. We are living proof of these ideas that we're sharing with you guys. So true. So true. Corgi, the question is always, we're both addicted to progress, I would say, to getting better and better, you know. I think pretty much that is no surprise for any of you guys, of our audience out there. Corgi, what have you been doing lately in order to be a better person and help people around you to find their paths to bestness, to awesomeness as human beings. Optimizing to reaching our full potential. Richardful, yeah. Yes. I'd like to mention two things. The first one is pretty new. There was recently, I think in May, an article in the New York Times by a psychologist, and it's about languishing. Languishing is a problem that a lot of us are feeling. He mostly works with the work environment. He's really dealing about people having problems with their work, becoming a little apathetic. Languishing means that not that you are depressed, but you are not feeling motivated. You are feeling a little blah. You use the word blah. Nah. Life kind of. When you lose purpose. Yeah, you lose purpose. Everything is kind of the same. The weeks are all the same. The only thing we do on the weekend is to go to the supermarket. It's a kind of a really tepid. Well, life gets boring. Tepid life, yes. And what we can do about this? And his idea is great. He says that one solution for this languishing, for the blah, is to get into flow. And flow is a term from I can never pronounce his name. Mikhail Mich something. I will write his name What is it? for you guys. He's a psychologist. Israeli or something? I think Polish. it's Russian. Russian, okay. Csikszentmihalyi. It's really hard. We all get it. It is a term from him, and he wrote a book called Flow. And the idea is to get into something that really, really absorbs you and is a little challenging, and that when you do it, time flows. Sometimes you even, I don't know if you guys have ever had this experience, this is a great experience. You kind of see yourself doing it. You kind of step outside yourself. And like, for example, if I'm giving a really good class and I say, wow, I'm watching myself do that class. It creates so much space in your mind when you are in flow that sometimes you see yourself doing it. Or sometimes you just get into it, and it may be something as simple as watching a movie that really, really involves you, that you are caring about the characters, you want to know what's going on, you like everything, you like the cinematography of the movie and everything. Or it may be something that you do. I mentioned several examples here of flow, like my mother likes to knit, and when she is knitting, she is like listening to music and she's really relaxed and time flows. For me, it happens a lot when I'm working with my software, coloring a comic strip that I have just drawn. So the idea is, the antidote for languishing is to get into flow. And as we mentioned, there are many, depends on what you really enjoy doing. Like some people, I mentioned, some people like to move, they can dance, they can move their bodies. That may be your flow, you may flow dancing. Some people,
you like the drums. The guy really gets into it. 10, 15, 20, half an hour, 1 hour goes by, and the guy is there having the time of his life. This is flow. So, antidote number 1, if you're languishing, if you're feeling blah, if you're feeling, try to get into flow. Whatever. It's precious. Yeah. Whatever is good for you, whatever you like doing, whatever you enjoy doing. Corgi, I think it all comes down to, I have to use just for this, in the Portuguese part, unfortunately I didn't have this spark of thinking, but maybe I can bring an extra with this comment. But anyways, I think it all comes down to people trying to focus more on things that they love rather than things they hate. If you stop and think and pay attention around us, ourselves included many times, people tend to focus more on things they hate, right? Rather than things they love. Exactly. And that's a big problem, really. Not don't get this word as these words. This is ingrained in us because it makes sense historically, biologically in our species to be afraid, to be thinking that after you're going to get killed, that an animal is going to jump at you and eat you. So we have this negative bias, and you are right. If we have to counter this negative bias, one of the habits, for example, that we can practice every day is the habit of gratitude, of seeing the good things in our life. Our tendency is exactly as you said, is to see the bad things, is to look at a beautiful sunset and to be worried about the crack in the window or the smudge on the window, on the window pane. It's our tendency. It's ingrained in us, but we have to find it. Find what we love, find what motivates us, find what inspires us, and do that thing. Open a space, carve out a block of time to do that thing, to get into flow and do that thing. I think one of the things that help us a lot is like breaking our comfort zone. I'm going to speak more about it, but before, ladies and gentlemen, I like Tim Ferriss. He said, "Ladies and germs." I was watching the video, like I'm not a lady, so I'm germ. Ladies and germs. This guy, no, I'm joking. I love him. He's great. Guys, girls, and gays. Yeah. I was in our last episode, which we didn't happen to get recorded in English, unfortunately. No, only Portuguese. It was a New Year's Eve stuff. I know there's some conspiracy theories going on behind the scenes that was recorded on August the 6th. But it's ridiculous. We all know it's recorded January 1st. We all know it simply ain't true, as guys in countryside of you would say. Yeah, it simply ain't true. So yeah. Non è vero. Non è vero at all. So I guess that the questions I have, I got really astonished with you were just saying a couple of minutes ago in Portuguese that the people still struggle understanding the sunset, the digital sunset. Maybe not your English speaking friends, because the name it's not self-explanatory. A lot of people I talk to, I say, for example, last night, the guy said, "Okay, I'm ready to install this program for you." We were talking about a chess program that I'm going to be working with this chess company. It's a German chess company called Chess Base. So I'm gonna let's install the chess base for you. And it was 6 p.m. I said, "No, I'm sorry, but I practice digital sunset." Yeah. He said, "Okay, so go practice your digital." So he really didn't understand what it was. Yeah. It's like inviting you over to a barbecue place, having you said you're vegan. Oh, okay, you're vegan, but come on. Yeah, come have a barbecue with us. So go do the only thing I go do is go to bed. Yeah. That's not so clear. But the idea of the digital sunset is this philosopher called Brian Johnson. He came up with this idea, and basically it is to turn everything that is electric or especially electronic off when the sun sets, about 5 or 6 p.m.
Now that we are in spring here in Brazil, maybe you can go like 7 p.m. and then when it's dark outside, it's dark inside. And the idea is to go to bed and rest and sleep and turn everything off when the sun is down. Digital sunset, turn everything digital down. I do not turn everything down. I keep my phone only on audio without the screens on. Everything is dark, and I listen to my podcasts. But this is very good, conducive to good sleep, which for me is a very fundamental habit. You know, if you have good sleep, everything in your life flows more smoothly. Yeah, that's the whole purpose behind Yeah. it. I think that you know, as growing up, we tend to have, no matter the generation, you know, that's people that the boomers, right, or Generation Y, they're all the same. We all grow up as like, oh, the world is ours, and it's not ours. You know, there's other 7 billion heads in which we have to share the planet in the as intrinsic and as complex and complicated as may be, but that's a fact. So we have to having peace is having health and peace is the most important thing. Health. So yeah, the Number lucid one. dream. How's been lucid dreaming stuff? Lucid dreaming, you know, I love sleep, and the best part of sleep, the first like 4 hours of sleep are for more like biological functions, restoring the body, the human growth hormone is produced by the body, you rest, you fix parts of your body that are broken, so this part is very important. But the other 4 hours, the 4 hours in which you go into REM sleep, these are the most fascinating ones, because REM sleep is very important. It produces the dreams and it helps us store memories, and it's really very important for learning. And I love REM sleep. REM sleep is my favorite part of sleep. But my lucid dreams have been not exceptional lately. I still am in love with them, and I'm always reading about them. I still keep a dream journal. I write religiously my dreams. But if you ask me my level as a lucid dream, I would have to say basic 2, because although I've been doing it for like 12 years, I'm still not not even intermediate level. Yeah. But it's fascinating. It's very, very challenging, and I would like now to ask you. You have a lot of stuff to tell us, starting with your number one new habit that has changed you physically and mentally. It's called IF, and tell us about it. Take it away, Rodrigo. Well, IF actually helped me out with the intonation of this word here. Intermittent. Yeah, intermittent fasting. Yes. You know, in the last episode I talked about it, but only in Portuguese. But it's basically I'm doing 12-12. That is for some more radical IF lovers, not even fasting. Some guys go like, oh, I heard a guy the other day, at least 18 hours for. I mean, where did you read that? But okay, a lot of people practice. I admire your 18 intensity. or fast. But 12, I'm doing okay with 12. That is from 6 p.m. to 6 a.m. Just water and water, coffee, and tea. No sugar, for the love of Jesus Christ, as I always say. Otherwise, you're sugar is the anti-fast thing. I mean, I don't even drink coffee with sugar or even tea during my eating window, let alone in my fasting window. Same here. But anyways, so as you guys can tell, probably by looking, you know. How many pounds have you lost in 3 months? So yeah, in pounds that would be like 9 pounds. No, 7, 8, 6.5 pounds. No, it's double, right? Double. You're so 20 doing the opposite of what you should be doing. Yeah. It's
26. Almost 26. 26. This Okay. guy has lost almost 26 pounds, 13 kilos. In 4 or 5 months. Yeah. 4 or 5 months. Because some people may argue, well, if IF is really that weight burner. I mean, like you lose weight by doing that. And of course, I didn't only do it. When I started doing IF, I discovered a box of energy, so to say, that I didn't know I had. So I started running more. I would walk. So first I started walk almost every day. First I started walk every now and then. It's been a year. I started walk every now and then, and not much of result has come, as you guys can tell by looking at my videos from June this year, from even from August this year. I'm much different from the last one here in this channel. Then from walking every now and then, I started walking every day. And from walking every day, I started running every now and then, but walking at least every day. At least walking every day. And now I'm running every day, So that's what I started doing. And this alone wasn't bringing much result. But combined with intermittent fast, it brought the results that I started losing weight. Because by doing the IF, it helped me reducing the calories intake. Right. A daily calories intake, which is what really matters for you for losing weight. You eat less, you eat better, you exercise more, you start to, compounding these things. The result is amazing. And I was, thinking I was like on the top of the world. And then on the last episode here in our channel, this guy here, the one and only Edson Curciano, live and kicking, more alive than kicking, breaks the news to me that he's been doing 3.5 intermittent fasting. 3.5 what? Minutes? Hours? No, 3.5 days, meaning 3.5 days fasting, 3.5 days like eating. Man, I'm still, I put a straight face because we were recording, we were live. I was like, sure. But deep down I was like, oh my God, how are you doing? So tell us more about it. It's not as hard as it seems. When did you actually start the 3.5 days? It's been like about 6 months, and I have been doing it, and I do it. I haven't been losing weight like you. It works differently for everybody depending on your metabolism. But in my case, it's not about losing weight so much. It's mostly about getting the energy and repairing your body. It really is important when you are fasting. One of the things your body does is pick up all of the broken proteins that are around in your body. It absorbs them, so it really is incredible for your health. Improves your energy. You said it yourself. You feel a lot of energy. It's incredible. People think, but if you're not eating, where does this energy come from? It comes from burning fat. Your body is not receiving sugar from food, but there is a lot of fat stored in your body, and the fat burns cleaner than the sugar. It's like you have a car running on normal gas, and then you have this super gas, premium gas, blue gas from Mars. Yes, that's a super clean burning and energy producing fuel, and that's the idea. If your body is getting energy from a different fuel, from fat, and you feel wonderful. I do it especially because if I have to teach, my mind is clear. I don't forget anything. We can't stop it. So now we need to. Yeah, let's restart it. Okay. So, but this one did. So yeah, go on. Okay, so the idea is that you
when you fast, you mend your body. Yeah. Your body becomes better, Yeah. and your mind becomes clearer. So, well, my God. Besides, there are other things that I don't even mention normally, but. You save money. You eat less. You save money. I eat 15 days a month instead of 30. Yeah. I spend half what I used to spend on food. And you preserve your health, so you save future money. Money you will be spending with doctors. You don't spend money on doctors, on medicine, on all of these things. Yeah. Because your body is wonderful. Your body is perfect. Yeah. Not perfect, but optimal. Yeah. Yeah. So. If you ask me what's the number one habit for physical health that you can have in your life, and I would say intermittent fast. Does not have to be 3 days and a half. It can be what Rodrigo does, which is wonderful. It's not that hard, right, Rodrigo? 12 hours you eat, 12 hours you don't eat. And if you put these 12 hours when you go to bed, it's not even hard, because you go to bed, you sleep 8 hours or more. It's just a question of if you wake up during the night, don't go to your refrigerator. Drink water if you need some water. Drink some water. That's it. Do not eat for 12 hours. Your stomach will thank you. The whole body will thank you because it's improving. So number one habit for health, fasting. Fasting, yeah. And I've been reading, speaking of habits, I've been reading The Power of Habits, the bestseller. Good book. It's been a while out there, and you remember the author? Oh man, I won't remember the name of the author, man, but it's going to be there on the screen. I don't remember it either. It's going to be there. You guys are better than me because you guys are. It's going to be on the screen. It's going to be piece of information in the notes also. I'm not. In the notes also. But so in this, I started reading this recently. I wish I had started earlier because the book's so powerful, because it talks about one of the most important or relevant factors for our lives, for human life, for human existence, habit. I mean, it's not a matter of if I have habits or what kind of habits. It's a matter of it is what it is. We're habit creatures. Right. Absolutely. We're creature, meaning we will develop habits. It's a matter of making good habits. Otherwise, you will have bad habits or habits that won't get you anywhere. Right. And one of the things that the author mentions is the angular habits. And it's pretty recent in terms of studying habits. It's been around. This concept's been around. What is an angular habit? Well, that will be a habit that triggers other habits to happen. Okay, I see. So it's kind of one habit shocking against another and causing a chain effect of habits. Right. So if we're talking about good habits, it's the chain effect of good habits. So why I was telling Corti, it's like producing this virtual circle, this right? Virtual circle, exactly. Yeah. So I was telling you, right? If you remember well, I was telling you that the IF has been my angular habit. Right. Because by doing that, I started in June this year, right? And then I found energy, as I was saying, to exercise more, to exercise not only more but better, right? To eat better, right? To eat better, to study better, to make everything, to make and do everything better. And then by August, a little miracle happened. I was feeling uncomfortable, to be more precise. That happened on the 12th of August this year, so a couple of less than 3 months ago, almost 3 months ago, but yeah. And then I remember feeling that evening uncomfortable. I mean, actually it was the other way around. I was feeling so comfortable that started, that made me feel uncomfortable because I was in a comfort zone, as we say. Apologies for the repeated comfort word, but that pretty much summarizes what I was feeling that day. And then one habit, well, it's not a habit, but it's a strategy, I would say, to become a better person that I've been doing.
or at least reading about and getting informed about. That is cold shower. Basically, that's what you heard. It is, instead of turning the heating mode of the heat mode of your shower, you just use it turned off. You turn it off, so you get the pure natural water, temperature, the natural of the temperature of the water. That totally breaks your comfort zone because, man, having, as we say, I don't know if the expression is equivalent in English, but the cold water bucket over you, as we say in Portuguese. Banho de água fria. like a bucket of cold water on your head. No, there's no way there's no It's a comfort. shock. There's, Right, a there's bucket no of cold comfort water. that can be kept Yeah. and preserved over it. No, Right? So the right. same goes for cold shower. Right. That really brings you. And immediately under the shower, still under the shower, I had that thought. Tomorrow I'll start the 1-year project of getting up at 6 a.m. to study 30 minutes of Japanese, 30 minutes of Chinese. Guys, in summary, these are 2 languages I've been, wanting to start learning and studying, basically because I'm a language learning lover, enthusiast. But I'm not gonna go into many details over it, but basically 6 a.m., which is something I've been trying to do. Our good friend Robert Broughton, if he's watching it, hello, is witness that he helped me out trying to get up early, and I've been, I wouldn't say miserably failing, but failing, by doing that. For me, until You did it 21 days, but you didn't get the habit. I got right? 21 days. There is but this idea that if Yeah. you do something for 21 days, you get the Yeah. habit, but it doesn't work. Yeah, it doesn't work, and I'll tell you why. It does not work. I'll tell you exactly why. Until before August the 13th, I was getting up normal time. That basically had no routine. Some days I would get up 8:30, some days 9, some days 10. There was no routine in my morning. That was the biggest problem. Instead of sleeping until there wasn't routine. I credit A lack of regularity for Yeah. sleep is a problem. Is really a problem. Yeah, I hold it, responsible for the biggest problem here. Basically, is not having habit, rather than precisely getting up at whatever time. And then I did it. It's basically registered in this notebook I have in my hands, and I will take a picture and put it on the screen so you guys can witness that what I'm saying is true. And then I got up the day, the 14th, and I was still skeptical. I said tomorrow I won't have energy to do it tomorrow. But turned out I had, and the other day. Because at the very beginning, I was convincing myself that I would do that for quote unquote only 1 year, because that was a hell of a sacrifice. Right. And it's been a hell of a sacrifice. It was a hell of a sacrifice until the upcoming the next 2 months. But then recently, I was reading Power of Habit, and there was a part where Michael Phelps was mentioned. And I remember that in this part, it was mentioned that the author mentioned that he gets up 6:30. He gets up 6:30. And I remember feeling mentally disappointed a little bit because he's a genius. He's one of the greatest athletes today. And I remember thinking, why does he get up so late? Okay, thought came in my mind and went away. I continued reading. 3 pages away, I just stopped and asked myself, when the heck did 6:30 a.m. become late? Especially for me, Mr. Midday getting up, you know what I mean? Unbelievable, man. How here's the secret. Here's why I failed. I didn't say that in the Portuguese part, but now I'm coming to think. English helps us to access some more accurate, some more critical. It hits different areas in our exactly. brain, so it brings some new ideas. Yeah. You know what is the secret? The one and only big secret here for me? Doing this every single day. Right. I love what one of my gurus, Brian Johnson, says.
99% is hard, 100% is easy. Yeah, pretty much that. Exactly. That's precisely that, yeah. So I'm doing this every single day. Holiday, I'm getting up 6. Sunday, 6. That's the secret. Because I know deep down, I mean, I'm sure deep down, if I allow myself to start getting up whatever time I want, one day, the chances of me getting back and stop doing that are gigantic. Right. Gigantic. And So I it's- do this every single And day. it's, Saturday and Sunday are human inventions. They're not in the body. Our Yeah, body exactly. does not know if it's Saturday or Sunday. Yeah. Our body is circadian. It wants the same thing every day. Every day means Saturday and Sunday. Yeah. These people who think, okay, I will sleep until 10, 11, 12 on Sunday. It's not a good habit, people. I'm sorry to say that. It's not a good habit. Regularity for sleep is everything. Yeah, and that's how the Shawshank Redemption movie goes for the Red. The Red is Morgan Freeman's character. He even jokes about it. He says, because I'm Irish. That's why they call me Red. I'm Irish. He's a black guy. Anyways, he jokes on the movie, the character. He says, because he leaves, I don't want to spoil anything, but if you didn't see Shawshank Redemption, go watch it. Yeah, it's a very good movie. It's Stephen King, Based right? on a Stephen King story, very good. Yeah. So yeah, he says because he leaves prison after 40, 50 years in there, and then he says first he's just kind of he's struggling to rejoin society, rejoin the normal world. He says first we hate those walls. Of course, I'm not comparing prison with doing things good for your life, but the sacrifice is the same thing. The feeling of rejection, the natural rejection that we will feel towards it as human beings. Second, you get used to it, and third, you start liking that, the situation. So this is pretty. Now I'm still not enjoying it, but I'm so used to it that I'm starting to enjoy it. So getting up for me at my goal is 5 a.m. Okay. So I'm pulling the clock backwards. So now I'm doing 5:30 rather than 6, right? So yeah, no matter what time I go to bed, not every day, not every night, not every evening I go at 9 p.m. That is the ideal time for me in order to sleep 8 hours. It's not every day I do that, but no matter what time I hit bed, 5:30 clock rings. There's no second thoughts. I'm getting up, I'm starting off my routine. And there's one thing I also forgot saying. The breaking fast routine is something I am freaking enjoying. The breaking routine. That is, because I learned, Corti, and you tell me you're more aware of the fasting thing. That it's not good having the fasting period broken with sugar or carbs or things that will go directly to your bloodstream and cause an insulin level rise. Yeah, you told us in Portuguese that your breakfast is very, very healthy. Congratulations. He eats yams. But before the sweet potatoes, sweet right? potato, yeah. No, but before that, but that's not how I break my fasting. No, don't. So And I'm so sorry I didn't say that in Portuguese, because in Portuguese there's a rhyme. Água, limão e gratidão. That doesn't rhyme in English. Water, lemon, and gratitude. Okay, you guys get it, right? You guys could hear that it rhymes in Portuguese. He breaks his fast with the agua, water, lemon, and gratitude. I do it with tea, with coffee, and a little bit of milk. I'm not as healthy as you are in breaking the fast, but you are right. When you break the fast, you have to break it, with healthy drinks and food. That's another thing that IF brings us, right? It makes us eat better, choose the kind of food we eat better. And everything you said about habit is true. I believe I'm 100% behind it. Building good habits. That's the way I ended the Portuguese part. I think I'll try to end it in English. Next time I'll try to remember the exact quote. But it goes something like this, that our habits
build our character, and our character leads us to our destiny. Very good. And now in this version, English version, I must say, habits are daily things. Don't skip days. Don't skip days. So if you want to develop the habit of doing whatever it is, Habits. do it every day. 100%. Otherwise, Yes. no way. All right? Yes. Cheers. Bye bye. Don't leave me hanging. Please leave me hanging all the time. Bye bye, guys. Bye. It's Wow, Valeu. that's good. It was good.